Estou aqui com o João Pedro para falar desse relatório da semana passada. Ô João, surpresa para você esse relatório? Não? Cidadão, isso era uma crônica da morte anunciada. Ia chegar nesses patamares que hoje o USA fala do Brasil superar os Estados Unidos. Por quê? Porque nós temos 225 mil produtores e produtoras no Brasil inteiro, hoje uma rede de pesquisa muito forte. O Brasil conseguiu fazer com que a soja, uma planta de clima temperado, se tropicalizasse, ou seja, ela foi para todos os locais do Brasil. Hoje nós plantamos soja do Rio Grande do Sul ao Amapá. Isso foi um trabalho dessas pessoas, desses pesquisadores, produtores e tal. 40 anos para cá, né? Hã? É de 40 anos para cá. Você teve momentos na cultura da soja que são históricos. Primeiro, na década de 71, houve uma grande seca no meio oeste americano, que a soja dobrou de preço no mercado internacional. E houve pela primeira vez um movimento nos Estados Unidos de restringir as exportações. Então o mundo acordou. Na época o americano respondia por mais de 80% das exportações de soja. Com aquela seca o preço dobrou. Isso foi um estímulo ao Brasil. Na época o Brasil estava muito restrito ao Rio Grande do Sul, à produção de soja, e começou aí a partir daí um grande avanço. Em 75 houve uma geada no Paraná que destruiu os cafezais do Paraná. Então os produtores de café no Paraná, eles tiraram o café e entraram para a soja. Então é um outro fator importante nisso. Também, né, nesse período, o americano se aproximou do chinês. O Nixon, o Deng Xiaoping se aproximaram, começaram a conversar, e produtores americanos, através da American Soybean Association, eles foram para a China e viram aquele grande mercado que era a criação de suíno, a falta de uso de farelos proteicos. Então eles começaram a mostrar para os chineses a importância deles usar o farelo de soja na ração dos seus animais e melhorar a eficiência deles. Então, a partir daí se criou o grande mercado chinês de soja. A China, em 1990, importou 3 milhões de toneladas. 3 milhões, do mundo inteiro. Esse ano ela importa 103 milhões de toneladas. Mais de 33, 34 vezes mais nesse período da década de 70 até hoje, 2018. Então, isso foi um estímulo. O que aconteceu então no Brasil? O pessoal do Sul, especialmente os gaúchos e os paranaenses, eles vieram para o Centro-Oeste. Inicialmente plantar trigo, plantar arroz e sequeira e posteriormente plantaram soja. Aí surgiu o grande plantio de soja no Centro-Oeste e hoje Mato Grosso é o principal produtor do Brasil, em função dessa migração que houve do Sul para cá. A soja é extremamente importante no Brasil, na agricultura brasileira. Ela é uma planta que ela permitiu o surgimento da segunda safra de milho, ou seja, plantar-se soja mais cedo um pouco, colher ela em janeiro, fevereiro, com todos os problemas de chuva, de estradas, etc. Mas dá tempo de plantar uma segunda safra de milho, e hoje a segunda safra de milho é a grande responsável pelo Brasil ser um exportador também de milho. Então a soja teve um papel fundamental no processo. A soja o senhor e a senhora que mora na cidade deve agradecer ao produtor de soja, porque a hora que você tem uma carne de frango tão barata, suíno tão barata, peixe começando a aparecer no mercado, é porque existe o farelo de soja. A soja, até do ponto de vista energético, ela é importante, porque hoje o biodiesel do Brasil, 85% do biodiesel é produzido a partir de óleo de soja. Agora, como é que nós vemos a atual conjuntura? O Brasil tem muita área para expandir e o Brasil dominou essa tecnologia hoje com a integração lavoura-pecuária e floresta, dominou essa tecnologia e faz com que áreas que até então eram consideradas impróprias para cultivo, como o caso de solos arenosos, por exemplo, hoje produzem bastante. Nós, com a mesma área plantada, hoje a média do Brasil está na faixa de 3.500 quilos, 3.600 quilos por hectare. Hoje tem produtores produzindo 4.500 quilos por hectare. Ou seja, se nós usarmos a mesma área plantada, melhorarmos a eficiência, nós temos condição de agregar 11, 12 milhões de toneladas a mais. Sem contar a grande área de pastagem degradada, que vai ser o próximo, o que está acontecendo hoje, de você ocupar as pastagens degradadas com o plantio de soja. E quando você ocupa com soja, você tem condição de fazer uma forragem excepcional no período de seca, especialmente aqui no Centro-Oeste. Então você
resolve o problema, aumenta a produção de grãos e também melhora a produção de carne, tanto em quantidade como em qualidade. Vamos destacar também, João, você falou aí dos gaúchos, dos paranaenses, esse avanço da soja, que inicialmente era dos Estados Unidos, do Rio Grande do Sul, né? Me lembro muito bem, produtores de Carazinho. Santa Rosa era município pioneiro. Carazinho também, no Rio Grande do Sul. Então, isso tudo se deveu à ida desses produtores do Sul para ocuparem áreas do Cerrado brasileiro. Está aí a importância da abertura do Cerrado brasileiro. E mais ainda, a participação de uma empresa chamada Embrapa, que desenvolveu variedades que acabaram sendo adaptadas, sendo próprias para a região do Cerrado, fazendo com que o Brasil alcançasse essa produção. Outro fator também foi a chamada Bolsa de Arrendamento de Terras, criada pelo Banco do Brasil na década de 1980, que permitiu que muitas fazendas que se dedicavam à pecuária passassem, através desse arrendamento, a se dedicarem também e principalmente à produção de soja, que são vários fatores que deram certo. É o Brasil que deu certo. Tem tantas coisas em que o Brasil pecou, né? Pecamos aqui no Brasil, mas muitas coisas deram certo e a produção de soja, a cultura da soja deu muito certo aqui no país. Daí tu vê o seguinte, o mundo inteiro hoje olha o Brasil como um grande fornecedor de soja, ou seja, a China hoje é o nosso maior cliente, mas também outros países. O Japão, na década de 70, que dependia dos Estados Unidos, quando ele viu aquele problema da seca e ficou meio refém dos americanos, o que ele fez? Ele veio para o Brasil, colocou dinheiro, fez aquele programa através do JICA, um órgão japonês de apoio a ações externas no Japão, e ele desenvolveu no Brasil polos de produção de soja. Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, Unai, Minas Gerais, Chapadão do Sul, aqui no Mato Grosso do Sul. E hoje são os grandes polos do Brasil. O Lucas é um dos grandes produtores de soja. Eu conheci aquela região, Sorriso, que é o maior produtor de soja do Brasil hoje. Tinha um posto de gasolina na beira da BR-163, umas casas de madeira e um monte de gente de Marau, lá do Rio Grande do Sul, que tinham ido para Sorriso. Então, hoje, no Brasil inteiro, deve muito à soja. A soja, do ponto de vista comercial para o Brasil, é extremamente importante. Na hora que nós vendemos 72 milhões de toneladas de soja, que é o número que o USDA projeta para a próxima safra de exportação, nós estamos falando alguma coisa de quase 30 bilhões de dólares. E é uma safra que repete ano após ano. São os 30 bilhões de dólares que entram na balança comercial, sem contar farelo e óleo, sem contar as carnes que são produzidas a partir do farelo de soja, como as exportações de carne suína, frango e a própria bovino também, nos confinamentos. Então você vê a importância desse grão. Esse grão, ele tem 18% de óleo, o resto ele é um farelo que chega a ter 44%, 46% de proteína. Então é um grãozinho milagroso, é extremamente importante para o Brasil e o senhor e a senhora que fazem parte dos 225 mil produtores e produtoras de soja, parabéns para vocês. O trabalho de vocês fez com que o Brasil deverá ocupar o primeiro lugar e daí para frente deve se distanciar dos Estados Unidos. O americano já não tem mais áreas no meio oeste em condições, onde que é a área boa deles. Eles estão entrando em áreas marginais, no estado de Kansas e outros estados, mas não tem a mesma qualidade, não tem o mesmo clima, não tem a mesma situação como é o meio oeste. O meio oeste é fora de série, são as melhores terras do mundo, né? O meio oeste americano. Mas o resto é carne de pescoço, então eles vão ter que fazer igual ao Brasil, tem que preparar essas terras, capacitar elas, é um custo mais caro, você tem que melhorar a fertilidade, uma série de coisas, e sem contar que não tem o mesmo clima favorável. E o Brasil não, no Brasil nós temos 150 milhões de hectares de pastagem, que poderão em algum momento ser usadas na produção de grãos, na integração, etc. Então o Brasil tem tudo para se consolidar como grande produtor de alimentos para o mundo. Não apenas na soja, mas milho e outros produtos, o Brasil tem condições excepcionais. O que falta para o Brasil é governo, infelizmente nem tudo é perfeito. Deus não põe todos os ovos numa cesta só, né? Deu terra, deu gente, deu chuva, deu um governo que deixa um pouco a desejar. Obrigado, João. Bom trabalho.